Muito bom dia! Paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso. Um excelente domingo para você. Hoje, mais uma vez aqui na nossa EBD Online, mais um dia de estudo da Palavra de Deus, onde nós temos estudado a revista nesse trimestre que fala de Deus nas histórias da Bíblia. Muito mais do que você sabia. Hoje nós vamos estudar a lição 5, que vai falar sobre a imutabilidade de Deus. O título da lição é Deus não muda, a história da rejeição de Saul como rei. Para falar para a gente entender um pouco essa imutabilidade de Deus, Deus ele muda, ele pode se arrepender de alguma coisa, ele pode falar que vai fazer uma coisa e fazer outra, como nós, seres humanos. Então, para ilustrar a nossa lição dessa manhã, nós vamos usar a história que fala da rejeição a Saul. Deus manda Saul fazer uma coisa, Saul não faz aquela coisa como Deus pediu para fazer, e Deus então rejeita Saul. E vai dizer a palavra de Deus que Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei de Israel. Mas e aí? Deus ele pode se arrepender? Deus ele se arrepende? Deus ele se arrepende? Essa é uma lição, é uma pergunta, que a gente vai falar nessa manhã, e eu espero que nós consigamos, durante essa lição, a gente consiga esclarecer essa dúvida. E hoje nós vamos falar da lição que Deus nunca muda. Depois eu vou ler o texto básico, que eu falei, mas se você já quiser ir abrindo aí em 1 Samuel 15, o texto da lição é de 1 a 35, mas nós vamos ler do 1 a 11 para a gente entender o que aconteceu com Saul, por que Deus se arrependeu de tê-lo constituído rei sobre Israel. E com isso a gente vai tentar responder essa pergunta. Deus ele se arrepende? Ou Deus ele pode mudar? E o objetivo da nossa lição nessa manhã é levar o aluno a entender, a saber sobre a imutabilidade de Deus, porque ela é a garantia da sua perfeição eterna. E também é uma garantia das respostas da oração, das nossas orações, e também uma garantia da nossa salvação. Se Deus ele não mente, se Deus ele não muda, se Deus ele é eterno, isso para a gente é uma confiança de que o nosso Deus ele pode e ele faz tudo aquilo que ele prometeu desde antes da fundação do mundo. Tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós, tudo que Deus estabeleceu ao longo da história, ele não deixa de cumprir nenhuma desses planos, desses propósitos, porque os propósitos de Deus são santos, são perfeitos e são perfeitamente cumpridos na história, durante o decorrer da história da humanidade. E essa lição dessa manhã, ela tem três objetivos importantes. O primeiro é que ela mostra a imutabilidade de Deus no contexto da aliança. Então veja bem, se Deus ele é imutável no contexto da aliança, para nós cabe nós também sermos também o mais perfeito possível no cumprimento dessa aliança, porque a obediência pactual ela vai levar a dois caminhos. Ou você obedece, e recebe as bênçãos, ou você não obedece e recebe a maldição. A gente conhece muito bem essa história, a gente já estudou sobre bênçãos e maldição aqui na nossa EBD. O segundo é que ela nos mostra a importância da imutabilidade de Deus para a oração. Você vai querer orar a um Deus que pode mudar? Um Deus que é inconstante? Um Deus que hoje está de bom humor e amanhã não está de bom humor?
Um Deus que amanhã pode resolver atender todo mundo e no dia seguinte não atender ninguém. Você gostaria de orar a um Deus assim? Eu não gostaria, né? Porque me faltaria até confiança nesse Deus que não pode mudar a qualquer momento, né? E o terceiro é que ela mostra a importância da imutabilidade de Deus para a nossa salvação, né? A gente crê na nossa salvação na medida que o nosso Deus ele é eterno, na medida que nosso Deus não muda, na medida que nosso Deus ele cumpre aquilo que ele determinou para cada um de nós, né? Aquilo que ele determinou nos seus planos e propósitos, né? Desde antes da fundação do mundo, ele vai cumprir, ele vem cumprindo ao longo da história, no decorrer da história do homem, né? Então, é um fator que a gente deve considerar para confiar plenamente em Deus, em tudo aquilo que Ele promete para nós, né? Então, esses são basicamente os objetivos, que é a lição que nós vamos tentar trazer para você nessa manhã e que você possa sair daqui com esses, pelo menos com esses 3 entendimentos, né? De que Deus ele é imutável, de que a nossa confiança em Deus é pela imutabilidade dele, né? De que se ele promete, ele cumpre, e nós podemos confiar nesse Deus justamente por isso, porque a gente confia num Deus que é perene, não muda, não depende de circunstâncias. Nós, seres humanos, nós dependemos de circunstâncias, né? A gente muda a nossa opinião de acordo com a circunstância, ou a gente muda o nosso trajeto de acordo com as circunstâncias, né? Ou a gente mantém ou não mantém de acordo com circunstâncias. Mas Deus, irmãos, ele não depende de circunstâncias, né? Porque Deus ele está fora dessa realidade, né? Deus ele é atemporal, ele não depende das circunstâncias terrenas, as circunstâncias temporais, ele é atemporal, né? Então, esses são os objetivos dessa lição nessa manhã. E agora nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe durante este estudo, pedindo ao Senhor que ilumine o teu coração, que abra o teu coração, né? Abra a tua mente para que você possa entender, né? E saia daqui realmente, ao final dessa aula, saia realmente edificado, saia realmente confiante nesse Deus que é todo-poderoso, imutável, perfeito, eterno, amoroso, justo, mas que nos ama a ponto de entregar o seu Filho, o seu único, o seu amado Filho, para morrer naquela cruz, para nos salvar e para nos levar para morar bem junto dele na eternidade. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pela manhã, pela noite que o Senhor nos concedeu. Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovou as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor Deus, que é a causa de não sermos consumidos, ó Deus. Obrigado, Deus, porque tu és perfeito. Obrigado, ó Senhor, porque o Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor é eterno. Obrigado porque, Senhor, os seus planos não são frustrados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está acima de todo e qualquer coisa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está acima das nuvens. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está assentado no trono eterno, um trono maravilhoso. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é poderoso. Muito obrigado porque o Senhor faz muitas vezes além daquilo que o Senhor promete para nós, Senhor Deus. Muito obrigado por Cristo ter morrido na cruz do Calvário em nosso lugar, Senhor. Ó Deus, eu te louvo nesta manhã, eu te agradeço e peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, peço perdão ao Senhor pelos pecados daqueles meus irmãos que estão nos ouvindo nesta hora, Senhor. E Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor morreu na cruz para nos dar livre acesso à tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, usa a minha boca, Pai, para falar aos nossos corações neste dia, Senhor Deus. Tu sabes que eu não tenho capacidade, tu sabes que eu sou pequeno, Senhor, tu sabes que eu tenho dificuldades, mas eu confio no teu amor. Eu confio que esta obra não é minha, esta obra é do Senhor. Eu confio que essa lição, que essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Então eu creio que o Senhor vai usar da melhor maneira possível para nos abençoar nesta manhã, Pai. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, voltamos aqui
a nossa revista, tá? Você deve ter essa revista aí. A lição de número 5, né? Deus não muda, a história da rejeição de Saul. Né? Como eu falei antes, o objetivo desta lição é levá-lo a entender que a imutabilidade de Deus é a nossa garantia de sua perfeição eterna. E isso com certeza reflete na nossa confiança, nas respostas das nossas orações, né? Da nossa salvação. Com certeza, você passará a orar mais agradecido ao Senhor em saber de todas essas coisas, em saber que o nosso Deus, Ele nos deu a salvação, Ele nos tornou o nosso Deus e Ele não muda jamais, Ele é eterno. Isso com certeza é uma confiança que a gente sabe que a gente pode depositar. Eu sei em quem tenho crido. Né? Paulo já dizia isso. Eu sei em quem tenho crido. Sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. É nesse Deus que nós confiamos, nesse Deus que não muda, nesse Deus que a gente pode crer e saber que Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, Ele é fiel naquilo que Ele determinou para nós, né, ao longo da nossa história. Né? Deus não muda porque Ele é perfeito, seus decretos são perfeitos, né? Sua vontade é perfeita e seus planos perfeitos e serão perfeitamente cumpridos. Então, este é o objetivo da nossa lição nessa manhã. É isso que essa lição vai nos levar a entender sobre esse atributo de Deus, sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda, jamais, né? Então, a nível de introdução, a mutabilidade, né, a mudança, né, ela pertence a toda a criação. Toda a criação está sujeita à mudança. Mas a imutabilidade, ela pertence somente a Deus. Né? A criação, os céus, por exemplo, o céu pode mudar, né? Constantemente o céu muda. Tem dia que está nublado, tem dia que está chuvoso, o sol não aparece, tem dia que o sol aparece. Então está sempre passando por mudanças, né? Em decorrência das circunstâncias. Né? E o homem também, ele muda. Né? Nós também mudamos, né? Em decorrência da ação do tempo que a gente sofre. Né? A gente nasce criança, a gente cresce, a gente envelhece, a gente vai ficando velhinho, a nossa força física também vai mudando, né? A gente quando a gente é novo, a gente é bem vigoroso, né? Forte, temos a nossa força física, mas com o passar do tempo, dos anos, essa força, nosso corpo, os músculos vão se definhando, né? E a gente já não tem mais aquele mesmo vigor, já não tem mais aquela mesma força de outrora, né? E a gente muda também, a gente passa por mudança, a gente muda, por exemplo, a gente muda de emprego, né? A gente muda de igreja, a gente muda a nossa aparência, né? Os nossos hábitos, né? A gente muda, às vezes, de roupa, a gente muda um tipo de roupa, porque antigamente a gente usava uma roupa, agora você começa a usar outro tipo de roupa. Tudo isso aí são mudanças, né? Mas Deus não muda aqui, não. Deus não muda, irmãos. Deus jamais, né? Tiago vai dizer que não há mudanças nem sombra de variação na personalidade do nosso Deus. Né? Ele jamais mudou, ele jamais mudará. E esse, como eu falei, vai ser o primeiro tópico da nossa lição nessa manhã, que fala sobre nenhuma sombra de mudança. A nossa lição ela está dividida aqui em 4 tópicos. O primeiro dele é nenhuma sombra de mudança. O segundo, Deus pode se arrepender? Então, o primeiro fala sobre nenhuma sombra de mudança, fala que Deus não muda. E em decorrência de que Deus não muda, ele pode se arrepender? Ele pode mudar? O terceiro vai falar que tu não mudas. Primeiro, o autor da lição faz uma pergunta: Deus pode se arrepender? No terceiro tópico, ele vai falar que Deus não muda. E no quarto tópico, ele vai falar que as tuas misericórdias não falham. Graças a Deus por isso, né? As misericórdias do Senhor não falham. Então, nós vamos entrar aqui no primeiro tópico da lição, que fala nenhuma sombra
de mudança. Né? Então, há somente um ser que não muda. Enquanto tudo ao seu redor muda, tudo ao nosso redor muda, né? Deus, ele não muda, porque ele é perfeito. Né? Deus é chamado Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Né? Tiago, escrevendo a sua carta universal, ele fala isso, né? Lá em Tiago 1,7, 1,17. Deus não pode mudar para pior, pois ele é eternamente santo. Ele não muda para melhor, pois já é santo e perfeito. Então, Deus não muda. O tempo não efetua mudanças em Deus. Como eu falei, o tempo ele efetua mudanças em nós. Né? Na criação, o passar do tempo, a criação vai mudando, nós vamos mudando, né? Nós vamos mudando os nossos conceitos, nós vamos mudando as nossas ações em relação a qualquer coisa ou outra coisa qualquer, mas Deus ele não muda, né? O Deus ele é autoexistente, autossuficiente e eterno, nunca anda encurvado pela idade, né? Porque ele não tem idade. A gente vai andar encurvado pela idade, tem umas pessoas que andam já encurvado, mas o nosso Deus não, né? Nem um só de seus passos são vacilantes. Né? Nosso Deus é maravilhoso. Deus nunca muda de opinião, diferentemente de nós, né? Que mudamos as nossas opiniões. Né? Infelizmente, né? O seu coração nunca muda. Né? Nós mudamos porque somos influenciados, queridos. Somos influenciados por circunstâncias eternas. Mas essas circunstâncias, elas não mudam, elas não influenciam, né, na autoexistência de Deus. Né? Deus não é influenciado por circunstâncias alguma. Ele conhece tudo e tudo acontece de acordo com a sua vontade. Né? Ele nunca é pego de surpresa. A gente até é pego de surpresa, né? Quantas vezes a gente planeja alguma coisa e as coisas mudam e a gente, não estava esperando por isso. Né? A gente é pego de surpresa por alguma situação que a gente não estava esperando. Mas só que com Deus não acontece isso, né? O nosso Deus ele nunca é pego de surpresa, porque todas as coisas estão debaixo do seu controle e nada muda sem que Deus permita, sem que Deus esteja atuando nisso. Né? Então, Isaías ele vai dizer, em Isaías 40, 28, vai dizer: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Nós não conseguimos entender, definir, classificar esse Deus, né, porque ele é indefinível, ele é inescrutável, né? Nós não conseguimos defini-lo, né? A nossa mente afetada pelo pecado não consegue definir, não consegue entender, não consegue entender, né? E definir Deus, porque Deus é muito maior do que aquilo que a gente possa entender, aquilo que a gente pode imaginar sobre Deus. Deus ele é infinitamente superior a tudo isso. Né? Então nós vamos entrar no ponto 2 da nossa lição, que vai fazer uma pergunta: Deus pode se arrepender? Eu acredito que a gente já sabe essa resposta. Né? Deus não se arrepende. Por mais que muitas vezes na própria Escritura vai dizer, poxa, Deus se arrependeu disso. Mas Deus não muda, Deus não se arrepende. E é isso que a gente vai ler agora no texto que eu falei para você que a gente ia abrir depois, que é o texto de 1 Samuel 15. Nós vamos ler do 1 ao 11. Nós vamos ler do 1 ao 11, que esse texto aqui, ele vai elucidar o nosso entendimento, ou vai reforçar aquilo que a lição quer trazer para a gente nessa manhã. A lição vai falar de um Deus que não muda. Né? Mas quando a gente lê a Bíblia vai falar aqui, no próprio versículo 11,
Deus vai dizer, o autor, né, o escritor aqui da palavra vai dizer, arrependo-me, ele falando de Deus, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Isso aqui o escritor está escrevendo. Então vamos ler então o texto que vai servir de base para a gente, pelo menos nesse segundo tópico aqui da nossa lição, que vai fazer a pergunta, Deus pode se arrepender? Vamos ler esse texto aqui. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Essa passagem, irmãos, ela está lá em Êxodo 17, de 8 a 15, né? Durante a trajetória da libertação do povo do Egito. Né? Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói-o totalmente, tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Versículo 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Versículo 6. E disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua, juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Amém. Então, irmãos, para ilustrar a nossa lição dessa manhã, né, que faz uma pergunta, Deus pode se arrepender? A gente vai usar essa história aqui de Saul. Né? Deus não se arrepende, mas na Bíblia existem textos que parecem afirmar que Deus se arrepende. Então, diante da dificuldade em explicar o arrependimento de Deus, algumas pessoas pensam que essa discussão representa alguma contradição bíblica. Né? Alguns pensam que há essa contradição. Né? Se Deus não muda, se Deus, aquilo que Ele fala, Ele mantém, Ele cumpre, por que ele se arrependeu? A palavra de Deus diz que o Senhor o Senhor enviou Samuel para ungir Saul rei. Né? Se o Senhor ungiu, aí o Senhor vai mais na frente, no versículo 11, diz que o Senhor se arrependeu de ter constituído Saul como rei de Israel. Né? Então, mas a Bíblia também ela vai dizer que não há qualquer erro, né? Falha ou contradição. É verdade que para compreendermos plenamente este assunto, seria necessário que pudéssemos explicar totalmente o ser de Deus, sua mente e seus atributos. Claro que isso é impossível ao homem. A gente não conseguiria jamais entender a mente de Deus ou explicar
seus atributos, né? Ou definir Deus, né? É impossível isso para a nossa mente pequena, né? No entanto, um estudo cuidadoso de alguns textos bíblicos nos ajuda a entender claramente se Deus se arrepende ou não. Encontramos várias referências sobre um tipo de arrependimento de Deus em diferentes livros da Bíblia, né? Gênesis 6, 5 a 7, Êxodo, esse 1 Samuel 15, que é o texto que a gente está usando aqui, né? São textos que vai utilizar como se fosse uma contradição, né? Deus se arrependendo daquilo que ele havia falado, né? Mas Deus não muda, Deus jamais mudará, Deus não se arrepende. Então, no texto que lemos, narra a história que fala sobre a imutabilidade de Deus, né? Porque Deus não muda seu juízo é certo, né? Ele virá sobre os ímpios, né? Deus tinha anunciado em Êxodo 17:14 que destruiria os amalequitas, né? Os amalequitas eram descendentes de Amaleque. Amaleque era neto de Esaú, né? E então Deus falou a Moisés, né? Jurou a Moisés que iria acabar com a descendência, ia acabar com esse povo, né? Ia destruir esse povo por causa do ataque covarde que eles fizeram ao povo de Deus durante a travessia do deserto rumo à terra prometida, né? Muitos anos se passaram, evidenciando aqui a paciência de Deus, né? Mas Deus, ele não se esquece das suas palavras, e aquele era o momento exato de Deus cumprir aquilo que ele tinha prometido a Moisés. Aí começa a história, né? Entra na história Saul, né? A trágica história de rejeição de Saul, ou de rejeição a Deus pelo reinado de Saul, né? Durante algum tempo ele treinou, ele conseguiu vencer as suas batalhas, né? Ele se deu bem, mas nessa principalmente aqui do texto de Samuel que nós lemos, que Deus ele manda Saul ir ao encontro dos amalequitas e destruir os amalequitas, né? Chegou o momento de Deus fazer justiça, chegou o momento de Deus ir contra aquele povo e fazer aquilo que ele havia falado que faria lá em Êxodo 17:14 para Moisés, né? E Saul, ele falha nessa missão, ele falha, né? Deus enviou Samuel para então saber o que tinha acontecido, por que houve aquilo, né? Nos versículos 13 e 14, Saul até tenta se justificar e racionalizar o seu comportamento, né? Primeiro põe culpa nos seus soldados, né? Típico de nós seres humanos, né? Tenta compensar seus erros com os acertos, e a mera expressão externa de adoração que ele quis demonstrar aqui para Samuel, né, não agrada ao Senhor, não agradou o Senhor. Simplesmente não tinha arrependimento, não tinha um coração contrito, quebrantado, em tentar apaziguar a ira de Deus, levando os despojos, né, desta guerra para sacrificar ao Senhor, né? Porque aí o próprio Deus vai responder que ele quer, ele não quer sacrifício, ele quer submissão, ele quer obediência, né? Porque se ele quisesse sacrifício, tudo bem, mas ele quer a nossa obediência, né? O Senhor requer de nós submissão à sua vontade. Submeter a nossa vontade a Deus é o que muitas vezes é difícil, porque esbarra nas circunstâncias, como falei, a gente muda muito em decorrência das circunstâncias. Se a gente não estiver muito firme, convicto de que Deus é o nosso Salvador, de que Deus é o nosso Senhor, né, a gente vai estar sempre mudando de rota, a gente vai estar sempre em rota de colisão com a vontade do Senhor. E isso, irmãos, não agrada ao Senhor. Isso não faz o coração do Senhor feliz com as nossas vidas, né? Nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, né? E isso demonstra obedecer ao Senhor. E quando a gente obedece, é porque a gente confia.
né? A gente confia de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, com toda a nossa força, né? E com essa atitude aqui de Saul, a gente aprende pelo menos duas coisas. A gente tira de lição para a gente aqui, né? A primeira é que somos insensatos, né, quando fazemos nossas regras ao invés de seguir as regras de Deus, né? Quando a gente muda no meio do caminho, no meio da trajetória aqui, Saul saiu com uma regra, com uma missão, né, que ele tinha que cumprir. E no meio do caminho ele muda isso aí, né? Então, e segue seus próprios conceitos, segue a sua própria vontade. E isso, queridos, é insensatez da nossa parte. É uma insensatez tremenda da nossa parte quando a gente faz isso. E a outra lição que a gente aprende é que a gente sempre quer culpar alguém pelos nossos erros, a gente sempre quer dividir com os outros os nossos fracassos, né? A gente sempre quer dividir com alguém. Samuel profere então o julgamento divino da rejeição de Deus ao reinado de Saul. No desespero por ter perdido a bênção do Senhor, né, ele até tenta se justificar, né, mas em nenhum momento ele demonstra uma coisa que é imprescindível quando a gente erra. É o nosso arrependimento, né? Aquele homem, ele até tentou se justificar, mas em nenhum momento ele mostrou arrependimento. Ele mostrou, sim, medo de perder as bênçãos do Senhor, medo de perder o seu cargo de rei, né? Medo de perder os benefícios que ele tinha como rei, né, de uma nação. Ele demonstrou medo por isso, mas não demonstrou para Deus um coração arrependido, um coração contrito. E é até interessante, né, que logo depois o Saul, ele é deposto, morto, e entra em seu lugar Davi. Davi também não foi lá grandes coisas como rei, teve seus acertos, suas falhas, mas a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Davi, quando ele percebeu que ele havia cometido um terrível erro, ele se arrepende, ele busca a face do Senhor, ele se transforma, ele busca o Senhor com o coração rasgado, com o coração quebrantado, né, com o coração arrependido, né? Ele vai lá, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim, renova dentro de mim um espírito inabalado, um espírito inabalável, né? Essa foi a grande diferença, queridos, entre o reinado de Saul, que errou, que descumpriu o mandato do Senhor, entre o mandato de Davi, que também errou, cometeu pecados que a gente não dá nem para você falar, né, descrever, de tão terríveis, né? Matou, se prostituiu, adulterou, né? Então, pecados terríveis, né? Talvez até maiores do que o de Saul, mas ele demonstrou para Deus que ele estava arrependido, que buscou o Senhor, buscou se consertar diante do Senhor, né? Houve as consequências? Sim, os nossos pecados trazem consequências, mas Davi ele se mostrou arrependido diante de Deus, né? Deus, ele não muda, nem está sujeito às circunstâncias que se apresentam, pois ele sabe tudo e nunca é pego de surpresa, né? Nada acontece sem que o nosso Deus não saiba ou que ele permita que aconteça. Mas o mesmo Deus que ungiu Saul, rei, agora o rejeitava, né? Versículo 11 e 35 vai dizer que ele se arrependeu, né, de ter constituído Saul como rei, né? Então, seria isso arrependimento ou mudança de planos, né? O autor da lição vai fazer essa pergunta para a gente, né? Em primeiro lugar, é comum os autores bíblicos, irmãos, eles usarem de figuras de linguagens com referência a Deus, né? Em várias partes eles precisam descrever certas características do próprio Deus de uma forma compreensível para nós, né? E aí para a gente dar essa interpretação, né? Só que Deus, ele
A gente não consegue definir Deus, descrever Deus. A gente não, o próprio o Isaías falou, Deus é inescrutável em suas atitudes, em ações, no seu próprio ser, indefinido pela nossa mente pequena, pela nossa mente afetada pelo pecado, né? Então, sobre esses aspectos, né, de linguagem, nós podemos falar que pelo menos dois recursos, os teólogos afirmam que há pelo menos dois recursos literários muito comuns usados na Bíblia, né, que é o antropoformismo, que atribui comportamentos humanos, comportamento típico de nós, a Deus. E o outro é o antropopatismo, né, que atribui sentimentos que são típicos de nós humanos, atribui esses sentimentos a Deus, né, para facilitar o entendimento, né. Essas duas palavras referem-se a figuras de linguagem utilizadas em alguns textos bíblicos para descreverem como se Deus, né, descreverem Deus como se ele possuísse alguma forma ou propriedade ou características ou sentimentos humanos, né. Esse recurso foi bastante utilizado na Bíblia. Obviamente, nosso vocabulário não é capaz de descrever plenamente um Deus que é indescritível. O arrependimento de Deus, então, se encaixa nessa característica, né? Quando algum texto bíblico ele mostra Deus arrependido de alguma forma, na verdade ele está indicando um sentimento incompreensível para nós. Para nós entendermos, a gente precisa usar sentimentos humanos, mas para Deus é diferente, né? Portanto, em segundo lugar, podemos entender que Deus não se arrepende como homem. Isso significa que esses arrependimentos de Deus, mencionados na Bíblia, em nada tem a ver com um arrependimento humano. O homem se arrepende pela falta de conhecimento sobre o futuro, né? Quando o homem se arrepende, ele simplesmente expressa seu desejo de jamais ter feito aquilo ou jamais ter feito determinada coisa, né? É como se ele dissesse assim, o homem dissesse assim, se eu pudesse voltar atrás, né? Ou se eu pudesse ver o futuro, eu não teria feito isso. Não é geralmente isso que a gente faz quando a gente se arrepende de alguma atitude, de alguma ação, né? Mas Deus, ele não pode ser confundido com o ser humano, né? E por ser Deus, ele nunca mente e nunca muda de ideia, né? Se fosse assim, ele poderia facilmente ser manipulado por nós, subornado por nós, né, pelos nossos comportamentos. Hoje eu quero alcançar uma bênção do Senhor, eu vou ficar bonzinho essa semana, vou jejuar, vou orar, né, já que eu preciso que o Senhor me conceda essa bênção, né, quem sabe ele não muda de ideia, quem sabe ele não me atende, né, e é assim que a gente faz, né, para conseguir a aprovação de Deus. Mas não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age para conosco, né? Deus, então fica fácil perceber a grande diferença entre o que há, entre o arrependimento de Deus e o nosso arrependimento humano, né? Se pudesse, certamente uma pessoa arrependida poderia mudar o que foi feito, né? Mas Deus jamais mudaria. Deus, o que ele faz, está feito. O que ele fez é aquilo e não muda, né? Mesmo que isso represente algum descontentamento, Deus não muda. Então, irmãos, nós vimos até aqui que Deus não muda. Tiago 1,17 vai dizer isso, vai dizer que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então nós aprendemos aqui pelo menos 3 coisas aqui, ó. A primeira delas é que Deus não muda porque é perfeito. Toda mudança, ela pressupõe desenvolvimento ou decadência. Tá? E nada disso é possível a Deus, a um Deus perfeito. Nada disso. Né? O segundo é que a natureza de Deus não muda, seus atributos são perfeitos. E o terceiro, Deus não muda de opinião. Por isso, as misericórdias de Deus não falham. Né? Por isso as misericórdias do Senhor não falham. E este é o ponto 4 da nossa lição desta manhã. Né?
Muitas vezes a gente diz que a oração muda o pensamento de Deus. Será que isso é possível, né? Certamente concordamos com a verdade de que Deus ouve as nossas orações. Nisso a gente pode concordar, que Ele ouve, que responde, mas de maneira nenhuma nós podemos confirmar que elas mudam o pensamento de Deus, mudam a maneira de agir de Deus, elas efetuam uma mudança nos atributos de imutabilidade do Senhor. Isto é verdade, com certeza, né? O homem não teria condição, pelas suas orações ou pelo seu comportamento, mudar algo da soberania de Deus, né? E isso é importante, isso nos traz confiança de que nosso Deus não falha, isso nos dá conforto, confiança de que nós podemos nos chegar a Deus na certeza de que nosso Deus não falha, de que nosso Deus é imutável, né? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele ouve, né? Ele faz, segundo 1 João 5,14 vai dizer, né? Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve. Na oração parece que conquistamos a Deus, mas na verdade Ele é que nos conquista, Ele é que nos vence. Nós não sabemos por que devemos orar ou como devemos orar, né? O Senhor, sabendo disso, Ele... a palavra diz que porque a gente não sabe orar ou não tem ciência ou consciência daquilo que a gente está pedindo ao Senhor, o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimidos, né? Então, se servíssemos a um Deus inconstante, né, Ele jamais teria nos amado, ou Ele talvez até já teria se livrado de nós há muito tempo, né? Tem até algumas pessoas que dizem, né, que Deus se arrependeu, por isso Ele destruiu o mundo com água, né? Ele mandou o dilúvio para destruir as pessoas. Mas se Deus tivesse realmente se arrependido de ter criado o homem, Ele teria salvado Noé, né, para que desse sequência à criação dele? Com certeza não, né? Então, queridos, o atributo divino de Deus da imutabilidade é a nossa garantia de que podemos confiar no Senhor, é a nossa garantia da nossa salvação, né? Durante todas as mudanças da vida, Deus nunca muda. Nossa salvação depende do seu amor inalterável e permanente. Essa é a segurança de todo cristão na vida e na morte. Você é um amado de Deus. Você é um amado de Deus, né? E Ele, o seu amor nunca muda. O amor de Deus por você jamais falha, porque nosso Deus não muda. Ah, glória a Deus por isso, queridos. Muito bom ouvir, muito bom ler isso, muito bom entender isso. Que todas as coisas que Deus prometeu, que todas as coisas que a gente sabe a respeito de Deus, em nada Ele vai mudar, Ele vai continuar perfeito. Chegamos então à nossa conclusão. A vontade de Deus não muda, seus caminhos não mudam, sua natureza não muda, seus atributos não mudam, seu propósito eterno não muda, seu desígnio de salvar seu povo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluias. Amém e amém. Queridos, que o Senhor possa te abençoar nessa manhã, que o Senhor possa realmente completar aquilo e que você possa realmente se empenhar em estudar melhor a lição, em ler os textos bíblicos, né? E se esforçar para querer caminhar nessa caminhada junto com o Senhor, obedecendo ao Senhor, diferentemente de Samuel, de Saul, não buscando desculpas, não buscando subterfúgios, né? Não buscando amenizar o seu fracasso por um erro que você cometeu em desobedecer ao Senhor, né? Procure sempre obedecer ao Senhor, por mais que isso lhe custe algo, lhe custe alguma coisa, né? Mas se for para o Senhor, que assim seja. É para o Todo-Poderoso, aquele que não muda, e com certeza Ele está recolhendo
lá no seu altar todas as nossas dificuldades, todos os nossos choros, todas as nossas lágrimas, em função de obedecermos a Ele, de caminharmos com Ele. Então que o Senhor te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça que logo mais nós temos a Santa Ceia. Então vá preparado, prepare o seu coração desde agora. Vá em espírito de oração, em espírito de obediência, em espírito de amor, em espírito de agradecimento, com seu coração contrito e agradecido ao Senhor por Ele ter morrido na cruz em nosso lugar. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este dia, por esta lição. Que, Pai, o Senhor possa completar no coração de cada um irmão meu, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que cada um saiba, que cada um aprenda nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua imutabilidade, Senhor. Muito obrigado em saber que o Senhor é um Deus eterno, que o Senhor nunca muda, nunca falha, que o Senhor é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo. É um Senhor tardio em irar, mas que vai cumprir a sua justiça na vida daqueles que não o aceitaram, que não quiseram receber o seu sacrifício como único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelo culto de logo mais que vamos prestar a Ti, que o Senhor esteja recebendo no Teu trono de glória, Deus, aquilo que fomos fazer nesta noite, as orações, os louvores, a palavra, que tudo seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nosso motto: escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Salmo 19, 11. Um ótimo domingo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.